Olá, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Samila, da Congregação Luz e Vida, e hoje estou aqui no canal da IEAD Cidade Esperança para participar da série Mulheres da Bíblia. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo. A mulher que nós iremos estudar e aprender com ela hoje é Maria, mãe de Jesus. Maria não tem um livro com o nome dela, como Ruth e como Esther. E a Bíblia também não nos traz muitos textos falando sobre ela, mas ela teve um papel muito importante na história da humanidade, pois ela foi a mãe do nosso Salvador. Nós iremos começar lendo uma passagem bíblica que está lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Externamente, não havia nada de comum em Maria. Ela era uma moça humilde que vivia também em um vilarejo humilde, que era o vilarejo de Nazaré. Mas, em um dia aparentemente comum, ela recebeu a visita do anjo Gabriel dizendo que ela era agraciada. Maria ficou muito surpresa com aquela visita do anjo e ficou se perguntando o que aquilo iria significar. E o anjo disse para ela que ela seria a mãe do nosso Senhor e Salvador, a mãe do Deus Altíssimo. Naquela época, a época de Israel, era muito profetizado a vinda do Messias. O povo de Israel aguardava a chegada do seu Messias. E todas as moças naquela época, todas as mulheres, as jovens, elas tinham o desejo de que o Messias viesse delas. Elas tinham o desejo de serem a mãe do Messias. Mas Maria foi agraciada pelo Senhor. Ela, uma moça comum, foi escolhida para participar do maior milagre de todos os tempos, que foi o nascimento de Jesus. Aquele dia era um dia comum, mas depois da visita do anjo Gabriel, Maria percebeu que a sua vida não seria mais a mesma e aquele dia não seria mais um dia comum na sua vida. Às vezes, nós podemos estar como Maria, vivendo um dia comum, vivendo uma vida comum, não sendo ninguém importante. Mas Deus, Ele deseja nos usar no nosso cotidiano, nos usar na nossa vida comum. Ele tem planos e grandes projetos para cada um de nós, tem grandes planos e projetos para a sua vida. Deus deseja nos usar para realizar coisas que irão gerar valores eternos, valores que irão durar toda a eternidade. Por isso, se você vive uma vida comum, não se preocupe. É no seu cotidiano, é na sua rotina que Deus pode realizar coisas maravilhosas através da sua vida, assim como Ele realizou na vida de uma jovem tão comum que era Maria. O anjo Gabriel disse a Maria que ela era muito agraciada. Outras versões podem dizer muito favorecida. Essa frase, muito favorecida, ela é citada apenas mais uma vez na Bíblia, que é lá em Efésios 1:6. Nessa passagem, Paulo refere-se ao fato de Deus aceitar os cristãos através do seu dom do favor imerecido, que é conhecido como graça, o favor imerecido. Se nós, mulheres ou homens, aceitamos a Jesus, reconhecemos Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador,
a partir desse momento, Deus opera em nós algo maravilhoso, que é a presença dele, a presença do seu Espírito Santo na nossa vida. Somente isso já faz com que todos os nossos dias sejam dias maravilhosos, dias extraordinários, pois em todos eles nós temos a presença do nosso Salvador, a presença do nosso Consolador na nossa vida, em nós, todo o tempo. Dando continuidade à nossa leitura, Lucas 1, a partir do versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando o anjo Gabriel disse a Maria que ela seria mãe do Altíssimo, ela não reclamou, ela não duvidou, mas ela tinha uma pergunta. Ela disse: Senhor, como eu ficarei grávida e darei à luz se eu sou virgem? Mas o anjo disse a ela que para Deus nada era impossível e que o Espírito Santo viria sobre ela. Maria não ficou tentando entender como aquilo iria afetar a sua vida, ou o que as pessoas iriam pensar dela, ou ela não tentou entender como é que seria um nascimento virginal. Mas a resposta dela mostra para nós que ela tinha um coração disposto a obedecer e a servir ao Senhor. Ela diz ao anjo: que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Então, a partir daquele momento, somente com aquela resposta que o anjo deu a Maria, que Deus faria o impossível, Maria entendeu que ela havia recebido uma missão muito especial da parte do nosso Senhor Jesus. A maioria de nós quer discutir com Deus quando nós passamos por algum momento de dificuldade, quando Deus nos permite passar por um certo sofrimento. A gente fica pensando: Senhor, por que eu? Por que sou eu que estou passando por isso? Ou às vezes, quando Deus nos dá uma missão, um chamado que aos nossos olhos é muito difícil, a gente fica pensando: Senhor, eu mesmo tenho que fazer isso? O Senhor quer que eu vá lá e faça isso? A gente fica com muita dúvida, com muitas questões na cabeça, antes de realmente ir lá e assumir aquele compromisso que o Senhor quer conosco. Mas Deus, Ele quer que nós demonstremos fé, quer que nós demonstremos a nossa submissão a Ele. Mesmo quando Deus nos dá uma missão que aos nossos olhos é muito difícil, Ele vai estar conosco. Nós temos que ser como Maria. Ela, apesar de aos seus olhos aquilo ser impossível, ela acreditou e ela confiou, ela foi submissa ao Senhor. Imagine você no lugar de Maria, volte um pouquinho atrás, se coloque no lugar dela. Será que você teria dado ao anjo a mesma resposta que ela deu? Será que se fosse você, teria sido submisso à vontade do Senhor, a algo que parecia ser tão difícil, ser impossível? Quando nós nos colocamos à disposição de obedecer ao Senhor, nós temos que confiar e ter fé nele o tempo todo, pois o tempo todo Ele estará cuidando de nós e não dará a nós um chamado, uma missão maior do que aquilo que a gente pode cumprir. Que possamos pegar o exemplo de Maria, o exemplo de obediência, o exemplo de submissão que ela nos ensina.
continuando a nossa leitura sobre Maria. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Depois de alguns dias que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela seria a mãe do Messias, Maria foi visitar a sua parente mais velha, Isabel. Como o anjo havia dito a ela, Isabel estava grávida e ela já era velha e era estéril. Mas, como o anjo falou, para Deus nada é impossível. E quando Maria se encontrou com Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo revelou a Isabel que Maria estava grávida do Salvador. E disse a ela que Maria foi abençoada acima de todas as mulheres, pois ela seria a mãe do nosso Salvador, do nosso Messias. Depois disso, Maria respondeu a Isabel com um cântico lindo que está lá, dando continuidade no capítulo 1 de Lucas. Mostra pra gente um canto maravilhoso que Maria fez de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Quando Maria entoa esse cântico ao Senhor, ela louva e agradece por Deus ter visto nela uma serva humilde, uma serva modesta. Ela diz que as futuras gerações a chamariam de bendita, mas não foi por causa de algo que ela fez. Maria reconheceu o poder de Deus agindo através da vida dela. Ela disse que as gerações a chamariam de bendita porque ela foi escolhida, ela foi privilegiada dentre todas as mulheres. Ela não era melhor do que as outras, mas ela reconheceu o grande favor que Deus havia concedido a ela, o grande privilégio que Deus deu a ela de poder dar a luz ao Salvador. E Maria também agradece a Deus nesse cântico pela vinda do Messias que era tão aguardado, que era tão esperado por Israel. Maria reconheceu que ela era uma pessoa simples, mas Deus a escolheu e deu a ela um favor que não deu a nenhuma outra mulher. Durante todo o cântico, Maria enfatiza a glória e o poder de Deus. Durante esse cântico, ela fala sobre coisas poderosas que Deus realizou no passado. E lendo essa passagem, ela parecia estar bem admirada por ela ter sido escolhida para esse propósito tão maravilhoso. Ela entendeu que o seu filho seria o mediador entre Deus e os homens, como está escrito lá em 1 Timóteo 2:5. Maria recebeu a honra de ser a mãe de Jesus, não porque ela era melhor do que outras mulheres, mas devido à sua humildade, à sua prontidão em obedecer a Deus com o seu coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Ainda que Maria tenha dado à luz a Jesus, tenha criado ele, tenha educado até ele se tornar um homem, ela não se glorificou por causa disso. Pelo contrário, ela recebeu um privilégio, uma forma privilegiada de servir a Deus. Maria sabia que o seu filho, Jesus,
também era o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos agora para o capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando estava próximo ao fim da gravidez de Maria, o decreto de César forçou ela e José a fazerem uma longa viagem de Nazaré até Belém para poder fazer esse censo, poder se alistar e fazer esse censo. E quando eles chegaram lá, já foi no momento de Maria dar à luz, e a Bíblia nos diz que eles não encontraram um alojamento, um lugar para ficarem. Então, através da passagem bíblica, nós podemos entender que Maria deu à luz em algum tipo de caverna ou um estábulo, um lugar em que eram deixados os animais, pois quando Jesus nasceu, Maria enrolou ele nos panos e colocou ele numa manjedoura. Quando Maria deu à luz a Jesus, ela não estava cercada pela sua família, por mulheres da sua família, por amigos. Pelo contrário, Maria deu à luz ao seu primeiro filho em um lugar muito longe de casa, em um lugar sujo, um lugar que ficavam animais. Ela, como uma mãe, com certeza, ela queria dar o melhor para o seu bebê. Mas Jesus nasceu em um ambiente tão cheio de dificuldades, tão cheio de problemas. Maria teve que se apegar à confiança de que Deus iria executar o seu plano e de que Deus estaria no controle de todas as coisas. Agora, vamos ler Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel,
e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Com certeza, Maria estava muito feliz com a chegada do seu filho. Porém, quando ela foi apresentar o seu filho ao Senhor e ela recebeu a visita de Simeão, se encontrou com Simeão, ele falou muitas coisas a respeito de Jesus, coisas boas também. Porém, para ela, ele disse que uma espada atravessaria o seu coração. Com certeza, na hora, Maria pode não ter entendido o que aquilo significava. Mas depois que ela viu o seu filho sendo maltratado, sendo humilhado, sendo castigado e, por fim, sendo crucificado, com certeza ela lembrou dessas palavras de Simeão. Pois ela, como uma mãe, perdeu seu filho de uma forma tão cruel. Naquela época, a pior morte era a morte de crucificação. E ela, como mãe, viu seu filho morrer dessa forma. Assim como Maria, nós também estamos sujeitos a ter sentimentos tristes em meio a momentos alegres. Como nós vivemos em um mundo que é todo desfigurado pelo pecado, não temos como nós vivermos uma alegria completa. Relacionamentos, amizades que nos trazem alegria também podem nos trazer tristeza. Em momentos alegres, nós estamos sujeitos a sofrer percas, a sofrer tragédias. Nós só iremos experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira felicidade quando nós chegarmos ao céu. Lá não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, lá não vai ter mais pecado, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, pois nós iremos estar para sempre e sempre, por toda a eternidade, com o nosso Senhor e com o nosso Salvador lá no céu. João 16, 22 nos diz: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Nessa passagem, nós vemos que Maria e os irmãos de Jesus estavam preocupados com ele, preocupados com sua saúde mental, pois o texto nos fala que eles disseram que ele estava fora de si, porque ele não estava nem comendo. Conforme Jesus foi ficando mais conhecido, muitas pessoas vinham ao seu encontro. Ele era cercado por multidões e muitas das vezes ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. E quando Maria e os irmãos de Jesus souberam disso, ficaram preocupados com ele, preocupados com o seu bem-estar. Era uma mãe preocupada com o seu filho. Eles não entendiam completamente qual era a missão de Jesus aqui na Terra, pois várias pessoas seguiam Jesus, várias pessoas queriam ouvir a palavra, as pessoas queriam receber um milagre, ou muitas vezes eram líderes religiosos querendo apontar alguma falha para Jesus, mas a sua família queria lhe ajudar, mesmo não entendendo muito bem qual era o ministério de Jesus aqui na Terra. Quando Maria foi atrás de Jesus e recebeu a resposta que Jesus deu, que os seus irmãos, suas irmãs, sua mãe eram aqueles que faziam a vontade do Senhor, ela pode ter ficado muito surpresa. Talvez ela não esperava essa resposta. Ela pode ter até se lembrado daquele dia que ela e José encontraram Jesus no templo depois de 3 dias que ele estava desaparecido. E quando ele disse: não sabias que eu estaria aqui na casa do meu pai? Maria, como a mãe de Jesus, ela pode ter ficado um pouco angustiada, um pouco preocupada, e vendo agora que Jesus já era independente dos relacionamentos que ele tinha aqui na Terra. Agora o seu foco era salvar o mundo,
era alcançar aquelas pessoas que estavam perdidas. Apesar disso, Jesus nunca disse que a família não era importante, mas agora ele estava focado em levar as pessoas a um outro patamar, que é a família de Deus. O nosso relacionamento com Deus não depende da igreja que nós frequentamos, não depende do cargo que nós temos, seja na igreja ou seja fora dela, mas vai depender de nós aceitarmos o convite de Jesus de poder fazer parte da família dele, crendo na morte e na ressurreição de Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós recebemos a oportunidade de sermos salvos e de morarmos no céu com Jesus. Então, se você que está assistindo agora ainda não aceitou o convite de Jesus, eu convido você a aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. E aqui nós finalizamos o nosso estudo sobre essa mulher maravilhosa que foi Maria. Uma mulher simples, mas que foi muito obediente e recebeu um favor muito grande do Senhor. Então, que você possa pôr em prática aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e na próxima semana teremos mais um episódio falando sobre mulheres da Bíblia. Até mais!